Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo que momento vocês estarão assistindo esse vídeo, certo? Na aula passada da disciplina de Rede de Computadores 2, nós configuramos alguns serviços da camada de aplicação em uma rede local, tá? Esses serviços configurados foram o DHCP, o Dynamic Host Configuration Protocol, o DNS, o Domain Name Service, e o nosso HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, tá? Hoje nós configuraremos aí o serviço de FTP, que é o nosso File Transfer Protocol, ou ainda o protocolo de transferência de arquivos, tá? É necessário que vocês acessem a aula teórica referente a esse conteúdo, que está disponível na descrição do vídeo, tá? No site da nossa turma, tá? É diante.ete.wixsite.com/aprenda tecnologia, e também está disponível essa aula na nossa sala no Google Classroom, tá certo? Então vamos lá, o que é o servidor FTP? O servidor FTP nada mais é que um serviço que disponibiliza arquivos para clientes e operações a serem realizadas nesses arquivos através desses clientes, tá? Ele é baseado em dois fatores. O primeiro fator é um protocolo FTP implementado na camada de aplicação de um dos clientes, tá? Do cliente a estar utilizando naquele momento, na verdade, certo? E o outro fator é o servidor, que possibilita aí recursos de processamento e armazenamento de arquivos, tá? Então é através desse servidor e de uma rede, tá? Funcional, que o cliente consegue enviar arquivos para esse servidor e fazer aí manipulações diversas sobre esse arquivo, tá? Para isso é necessário adicionarmos um novo servidor à nossa rede. Em Device, selecione Server, vamos conectar, tá, o nosso servidor ao nosso switch através do cabo de par trançado. Selecione a porta Fast Ethernet 0 do servidor e Fast Ethernet 0/22 do nosso switch. Vamos adicionar uma anotação. Vai ser o nosso FTP-server. Ok? Ele terá o próximo endereço de IP a ser utilizado de forma estática na rede, que no caso será o 192.168.0.4 de máscara de classe C, tá? Por que esse endereço, pessoal? Vejam só, na aula passada nós excluímos alguns endereços do nosso pool de endereços do roteador, certo? Os endereços 9268.0.1 inserido no próprio roteador, 19268.0.2 inserido no servidor DNS e 19268.0.3 inserido no nosso servidor HTTP, eles não poderiam ser distribuídos através do serviço de DHCP, tá? Como eles estão configuráveis de forma estática, caso o DHCP venha enviar esse mesmo endereço através da rede, vai acontecer um conflito de endereço de IP nessa nossa rede, tá? Então, antes de inserirmos o endereço 9268.0.4 no nosso servidor FTP, é necessário retirarmos esse endereço do nosso pool de endereços de DHCP. Para isso, clique no laptop, de configuração do nosso roteador, clique em Desktop, clique em Terminal, Apple Change, pressione Enter. Apple Change, tá? Prontinho. Pressione Enable, tá? Enter. Configure Terminal, Enter. Tá? Comando a ser utilizado aqui é o IP, DHCP, Excluded Address. Abra um teclado e digite 192.168.0.4. Pronto, nosso endereço está excluído do pool de endereços. Vamos agora ao nosso servidor, desktop, IP Configuration, e vamos inserir o endereço 192.168.0.4, tá? De máscara de classe C 255.255.255.0, ok? E vamos aplicar essas configurações, tá? Aplicações aplicadas, configurações aplicadas, na verdade,
tá? Vamos acessar o nosso serviço FTP do nosso servidor, tá? Ele está ativo, certo? Então, se ele não estiver ativo, o ativem, tá? Para que um usuário faça operações em um servidor FTP, é necessário que o servidor FTP reconheça a existência desse usuário e de uma senha desse usuário, tá? Para que o servidor possa autenticar esse usuário no momento do acesso ou durante aí as operações realizadas com os arquivos, tá? Então, vamos criar aqui dois usuários, certo? Vou criar um usuário aluno, ele vai ter a senha 123 tech. Lembrem que em serviços reais as senhas elas devem ser mais complexas, tá? E existem algumas permissões de acesso, tá? A permissão write permite ao usuário enviar arquivos para o nosso servidor, tá? Então o usuário aluno poderá enviar arquivos. A permissão read permite ler arquivos. O usuário poderá ler arquivos. A permissão delete permite excluir arquivos. Nosso usuário ele não poderá deletar arquivos, tá? Também não poderá renomear arquivos, mas ele poderá listar. Clique em adicionar, tá? Vou adicionar outro usuário. O usuário aqui será o usuário Edjânio, tá? Com a senha 1234 tech, certo? Ele terá todas as permissões disponíveis. Então, nós vamos simular um serviço onde os alunos enviarão, tá, arquivos para o servidor, por exemplo, provas, e apenas o usuário Edjânio poderá aí, né, fazer alterações nesses arquivos, tá? Clique em Close. Vamos testar o nosso serviço, abrindo aqui em 2 laptops, clique em Desktop, tá? Nós vamos criar um arquivo, clique em Text Editor, certo? Eu vou colocar aqui prova, tá? Certo? Só para não deixar o arquivo vazio. E vou salvar esse arquivo. O nome do arquivo será arquivo aluno.txt, certo? Arquivo aluno.txt, ok? E salvarei esse arquivo e fecho aqui, tá? Para que a gente consiga conectar ao servidor FTP é necessário acessar o Command Prompt. Então acessem aí o Command Prompt de vocês, certo? O comando de conexão com o servidor FTP é o FTP espaço o endereço de IP do servidor FTP, tá? Pronto. FTP espaço 9268.0.4, ok. Conectamos, ele solicita aí a autenticação de usuário. Então o usuário aqui será o aluno, tá? Pronto. Com a senha 123 tech. O prompt não mostra o momento de digitação da senha, tá? Pronto, acessamos o nosso servidor FTP, certo? Existem algumas opções com esse servidor, tá? Pressionando interrogação e Enter, vocês veem aí alguns comandos, tá? Vocês terão uma atividade aí para definir o que cada um desses comandos é capaz de realizar, tá certo? Mas para o momento que eu preciso saber são os comandos básicos do FTP, tá? O comando put permite enviar um arquivo para o servidor FTP, o comando delete permite deletar um arquivo, o comando get permite baixar um arquivo do servidor FTP para o dispositivo do usuário atual e o comando rename permite renomear, tá? Eu vou enviar um arquivo para o servidor, comando put, tá? O arquivo criado foi o arquivo aluno tem um errinho aqui, pessoal, um momento. Arquivo aluno ponto txt
arquivo aluno, tá? .txt, certo? E vou enviar esse arquivo. Prontinho. O arquivo foi enviado, tá? Em 0.025 segundos, certo? Ele contém aí alguns bytes de armazenamento, tá? Caso eu queira verificar se esse arquivo realmente existe no servidor, eu pressiono, digito na verdade o comando dir, tá? E verifico o arquivo aluno.txt no meu servidor, certo? Se eu tentar renomear o arquivo ou deletar o arquivo, por exemplo, delete, delete na verdade, arquivo aluno.txt, txt. Então, pessoal, ele vai mostrar aqui request action not taken, permission denied, tá? Ou seja, permissão negada, certo? Para realizar essa requisição feita pelo usuário aluno, porque o usuário aluno não tem permissão para excluir, certo? Tampouco para renomear arquivos, tá? Então, o que é que nós podemos fazer? Vamos pressionar em Quit, digitar o comando Quit para sairmos desse usuário, tá? E vamos acessar com o usuário Adjane, tá? FTP 192.168.0.4, certo? O usuário é Adjane. Adjane. E a senha desse usuário é 1, 2, 3, 4 tech. Prontinho. Vamos alterar o nome do nosso arquivo aluno.txt, tá? O comando aqui a ser utilizado é o rename. Arquivo aluno.txt, certo? Vamos renomear para arquivo renomeado .txt. Prontinho, tá? O name fala successful para arquivo aluno.txt, certo? Então o arquivo renomeado foi com sucesso, tá? De arquivo aluno.txt para arquivo renomeado.txt. Se eu pressionar o comando D, ele me mostra aqui, tá? O novo nome do arquivo, certo? Tá? Se eu quiser baixar esse arquivo, utilizo o comando get, certo? E o nome do arquivo, tá? Arquivo renomeado
txt. Prontinho, o arquivo ele foi baixado aí corretamente, tá? Para o computador atual, certo? Foi baixado, né, do servidor FTP para o computador do usuário final aí, que é o nosso usuário Ediane. Da mesma forma poderia ser com o usuário aluno, pois ele também tem permissão, tá, para baixar os arquivos, certo? Vamos agora deletar esse arquivo, comando delete, tá? E o nome do arquivo, arquivo renomeado .txt. Pronto, o arquivo é renomeado excluído com sucesso. Se eu digitar o comando D, né, o arquivo não existe mais no servidor. Ok? Tá, então, algumas das operações a serem realizadas em servidores FTPs, tá? Uma dica para vocês, certo? Para que não seja necessário informar o endereço de IP, nós podemos ir lá no nosso servidor DNS, desktop, em DNS, criarmos uma entrada, tá? DNS para o usuário, por exemplo, FTP server, e o endereço de IP o 9268.0.4, tá? E adicionar esse endereço, certo? E agora eu tenho aí 2 serviços, tá, a serem referenciados pelo nosso DNS. Eu posso fechar, vou novamente a um dos dispositivos, certo, do usuário, dispositivo final, né, desktop, command prompt, tá, comando FTP, e ao invés de digitar o endereço de IP do servidor FTP, eu digito FTP server. Pronto, e a conexão é realizada, e agora eu só necessitaria inserir a autenticação do usuário com o nome do usuário, username, tá? E o password, no caso a senha do usuário, tá? Então espero que tenham compreendido aí como funciona o nosso servidor FTP e o nosso protocolo FTP. Lembram que ele é composto tanto por um protocolo da camada de aplicação, que é o FTP, e também servidor FTP, tá? Servidor de armazenamento e manipulação de arquivos, ok? Eu espero que tenham aí gostado da aula, tá? E até a próxima.